Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISM 1. A gente está falando aqui de módulo 2, Geografia, Natureza e Tecnologias. Agora a gente vai falar sobre domínio morfoclimático, mas para falar de domínio morfoclimático a gente tem que falar sobre biomas. Entender um pouquinho sobre os biomas do Brasil é fundamental para a gente compreender o conceito de domínio morfoclimático, feito pelo geógrafo Aziz Abi Saber. Geógrafo brasileiro, inclusive, professor na USP, Aziz Abi Saber. Vou passar para vocês aqui primeiro biomas e a diferença entre uma coisa e outra, né, entre biomas e domínio morfoclimático, para depois a gente chegar de fato no que são os domínios morfoclimáticos, tá bom? Vamos dar uma olhada então no nosso mapa de biomas, que foi publicado originalmente no Story Studio antigo, que já foi embora, e ele vai ser publicado nesse momento que eu estou gravando essa aula, que vai ser o quê? Quase um mês antes do lançamento da aula para vocês no curso. Vai estar disponível também no nosso site este mapa mental. Também está disponível para você, obviamente, o link para você acessar o mapa mental e o resumo sobre biomas do Brasil, tá bom? Vamos dar uma olhada então lá no nosso mapa. Olha bem, você está vendo aí o mapa com a divisão dos biomas. Esse mapa foi todo desenhado por mim num programa chamado QGIS, tá? Com todas as referências de cartografia, tem tudo ali, tá? Para a gente ter uma aula de cartografia, inclusive, sobre esse mapa, com base nos dados do IBGE, lá do Ministério do Meio Ambiente, sobre biomas. Em 2005 o Ministério do Meio Ambiente publicou isso, eu usei como fonte. E em 2017 tem os limites aí territoriais do IBGE que eu também usei como base para determinar, né, os limites de cada unidade federativa dentro dos biomas aí para vocês, tá bom? Vamos lá para a aula de fato, né? A diferença primeiro entre bioma e domínio morfoclimático, tá? Deixa eu fazer essa leitura para vocês, para a gente entender. Bioma, primeiro, é um conceito ecológico, está mais ligado à biologia do que à geografia. São grandes conjuntos de ecossistemas com características semelhantes de clima, fauna, flora, solo. Tem grande dinâmica ecológica. O foco está na vegetação predominante e na biodiversidade. Lembrando, a palavra-chave para entender bioma é bio, vida. Tem relação com a biodiversidade, tem relação com a vida existente, os ecossistemas dentro dessa região. O exemplo de biomas brasileiros a gente vai ver agora, já com mais detalhes, mas ele é reconhecido oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Então vamos dar uma olhada em cada um dos nossos biomas para a gente compreender melhor. Só acompanhar o texto que está na imagem e também você pode acompanhar o resumo que está lá no nosso site, mas eu vou mandar para você o link aqui, fica tranquilo, tá? Bom, o Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, abrigando diversos tipos de vegetação devido à sua grande extensão territorial, variação climática e topografia, dando origem à formação de biomas. E aí, lembrando, biomas são definidos como por fatores de clima, tipos de solo, adaptação das espécies que habitam aquela região. Então, vegetação, clima, solo e a variedade de espécies que conseguem se adaptar àquela região. Os biomas são essenciais para a biodiversidade do planeta, pois abrigam diferentes ecossistemas. E aí a gente começa pelo maior bioma do nosso país, que é o bioma da Amazônia. Obviamente, da floresta amazônica. E toda essa área do bioma da Amazônia é considerado a Amazônia legal, tá? Amazônia protegida legalmente. Localizada no norte do Brasil, pegando estados como Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, a maior floresta tropical do mundo, com clima equatorial, alta umidade e grande diversidade de espécies, a floresta é densa, com árvores de grande porte e rica biodiversidade. Lembrando que ela é responsável por regular o clima global, mas ao mesmo tempo seu solo é lixiviado, seu solo é muito pobre em nutrientes devido à grande extração de nutrientes feitas pelas raízes das árvores na superfície O, no horizonte O e também nas copas das árvores, tá? São árvores ombrófilas, são árvores com grandes copas que se conectam e acabam evitando a entrada de água da chuva no solo, porque acaba sendo captada pelas grandes folhas, as latifólias, as grandes folhas dessas árvores, tá bom? Semelhante à mata da floresta amazônica, nós temos uma outra floresta tropical, que é a floresta de Mata Atlântica. Então, a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, tem ali um semelhante, que é a floresta tropical atlântica. Ela tem esse nome exatamente porque a maior parte dela ainda está conectada ao Oceano Atlântico, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pegando aí, inclusive, alguns outros pedaços mais interioranos do Brasil. Vale lembrar que esse é o bioma que mais sofreu degradação ambiental ao longo de toda a história de ocupação do território brasileiro, feita pelos europeus e também, obviamente, pelos próprios brasileiros que aqui vivem. Nós degradamos muita coisa, só sobraram 13% da mata original de Mata Atlântica no nosso território, exatamente por um fator muito importante. A Mata Atlântica fica na área que nós mais ocupamos. A maior parte da população brasileira mora no litoral e no sudeste. São áreas que têm grande ocupação exatamente por causa
da industrialização, da ocupação de território para a construção de cidades, por causa do período das sesmarias e das capitanias hereditárias. Então são as áreas que sofreram maior degradação no país, infelizmente, né? Mas ainda assim tem uma grande diversidade de ecossistemas. O terceiro bioma escolhido é o Cerrado. Fica bem no centro do país, ocupando várias regiões, só não ocupa a região sul, né? Porque ele inclui estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, vegetação típica de savana, porque é um subbioma de savana, com árvores pequenas, espaçadas, né, distantes umas das outras, de médio porte, arbustos também e algumas gramíneas. O Cerrado é conhecido pela sua alta biodiversidade, com solo rico em alumínio e solo rico em ácido. Qual é o problema disso? O solo ácido não produz para a agricultura. Desculpa pela tosse. Engasguei. Mas, ao longo prazo, o governo brasileiro investiu muito dinheiro, tá, com tecnologia e ciência para desenvolver o solo do Cerrado, para desenvolver o solo, principalmente ali do Centro-Oeste, para a produção de soja, com parcerias aí com japoneses que tinham interesse em comprar nossa soja e com os produtores de soja do Rio Grande do Sul, que já produziam em pequenas quantidades lá naquela região ali dos Pampas Gaúchos. E eles avançaram para dentro do Centro-Oeste, ocupando o Centro-Oeste com grandes produções de soja e produção de carne bovina. Óbvio que nós produzimos a partir da Embrapa, na empresa brasileira, obviamente, tratada da região da agricultura e da pecuária, a empresa brasileira de pecuária e agricultura, se eu não me engano é essa sigla, eles vão produzir essa técnica de calcificar o solo, ou seja, jogar cal no solo da fazenda, exatamente para remover a acidez do solo e gerar a produção de soja. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo, os maiores compradores da nossa soja são China e Japão. China hoje compra mais soja da gente do que dos Estados Unidos e isso incomoda bastante eles. Isso é um dos motivos do tarifaço, inclusive. Tá? Caatinga, exclusiva do Nordeste brasileiro. Pega Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte da Bahia. Possui vegetação adaptada de clima semiárido, com plantas xerófitas, plantas resistentes à seca, como é o caso dos cactídeos, como é o caso das plantas que resistem, né, à seca e mantêm o líquido dentro delas para sobreviver ao período de seca mais prolongado. São arbustos espinhosos, árvores que perdem suas folhas nas estações secas, exatamente para evitar a umidade ir para o local que não deveria, né? Indo da seca para uma área pantanosa, a gente está falando do Pantanal, né? Restrito a 2 estados do Centro-Oeste, muito mais do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul do que do Mato Grosso, né? A gente está restrito aí ao Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? De fato. Mas é restrito ao Centro-Oeste. Enquanto a Caatinga é restrita ao Nordeste, ocupa vários estados, o Pantanal é a maior planície alagada do mundo e ela ocupa 2 estados apenas. A maior parte, o Mato Grosso do Sul, tá? Me fiz entender agora, eu confundi aqui, eu tô gravando muita coisa ao mesmo tempo e tinha um cachorro chorando aqui fora, eu fiquei... me dispersou. Bom, o Pantanal é conhecido por sua rica fauna. A maior quantidade de espécies de aves do mundo vive no Pantanal mato-grossense. Ali tem espécies de capivara, onça, jacaré, além das aves que eu já citei. Existe uma dependência altíssima do regime de chuvas na cabeceira de cada um dos rios que passam por aquela região e alagam aquela região. Ele é uma conexão entre a Amazônia, o Cerrado e o Chaco. O Chaco é na Bolívia e no Paraguai, tá? E por fim, para encerrar os nossos biomas, nós temos o Pampas. Pampas, também chamado de Campos Sulinos, agora é mais chamado de Campos Sulinos do que Pampas, fica na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Contém campos de gramíneas, pouquíssimas árvores, características de uma região de planície de colinas suaves, então tem poucas ondulações, é uma área mais planificada. Os pampas são usados amplamente na pecuária e na agricultura. Obviamente muito mais na pecuária, porque você tem ali o pasto para o gado mais vasto, né, com grandes gramíneas para isso. Então esses são os biomas, tá? Essa é a grande questão agora, porque agora a gente vai falar dos domínios morfoclimáticos, ok? Então além disso, além dos biomas, nós temos os benditos dos domínios. Então, olha bem, quando a gente vai para domínio, eu vou falar a definição de domínio para vocês agora, é o seguinte: é um conceito geográfico, não mais biológico, né? Então agora a situação da geografia é mais pesada no conceito do que a questão da vida, da biologia, tá? São grandes unidades de paisagens naturais definidas pela integração entre o relevo, então por isso morfologia, porque o relevo ele está em constante modificação, clima, vegetação, solo e hidrografia.
Então você entra com dois novos fatores. Você remove a fauna, que não nos interessa nesse momento aqui na geografia, e você acrescenta dois fatores novos: o relevo e a hidrografia, ou seja, os rios, o contato com a água e o relevo, que representa a parte morfologia, tá? A parte morfoclimática, clima e relevo. Você acrescenta a importância, um peso maior agora no relevo, que não estava antes na biologia, né? O foco está na paisagem física e nos processos geomorfológicos que estruturam o espaço. Exemplo disso, nós temos domínio amazônico, cerrado, domínio de Caatinga, domínio dos mares e morros, domínio da araucária, domínio das pradarias e as faixas de transição, definidas todas pelo geógrafo brasileiro Aziz Abissaber. Ele diz aí que tem as faixas de transição aí, o Pantanal, o Agreste, a Mata dos Cocais, são faixas de transição entre um domínio morfoclimático e outro, tá? Então é uma interação direta entre relevo, clima e vegetação, diferente do bioma, que pensa principalmente na vegetação e na fauna, tá? Na fauna e na flora, pensa no ecossistema, na biodiversidade, ok? Então vamos dar uma olhada aqui quais são os domínios morfoclimáticos. Vamos dar uma olhada, cadê eles? Estão aqui. Vamos lá. Ponto 1. Domínio amazônico. Antes era bioma da Amazônia, agora é domínio amazônico, tá? São 6 os nossos domínios morfoclimáticos principais. Ele tem clima equatorial, úmido, a gente já viu isso, né? A gente já viu na aula de clima sobre o assunto. Vegetação de floresta densa e biodiversa. O solo é um latossolo pobre em nutrientes, sofre lixiviação. Baixa altitude, existe um grande planície da Amazônia por causa dos rios, principalmente por causa do Rio Amazonas. Há uma grande rede hidrográfica, a bacia do Amazonas é fundamental, para a gente entender que essa região ela compartilha uma hidrografia semelhante, e uma planície e depressões devido a essa grande área irrigada pelo Rio Amazonas. Beleza? Domínio amazônico, tranquilo. Domínio do cerrado, clima tropical típico, a gente já viu isso também, com estação seca, a gente também viu isso. Vegetação de savana brasileira, com árvores tortuosas e grandes gramíneas, as árvores são mais espaçadas, como é na savana. Solo ácido, pobre em nutrientes, com presença de ácidos e alumínio. Relevo, formado por chapadões, são grandes planaltos, como o Planalto Central, como o Planalto do Magalhães, tá? Então são planaltos, são áreas planálticas de escudos cristalinos, são áreas muito elevadas, mas planas no nosso país, tá? São áreas dos famosos escudos cristalinos que são mais resistentes aí aos impactos, tanto das placas tectônicas quanto do intemperismo e da erosão. Terceiro bioma, ou terceiro domínio morfoclimático, né, que aí recebe o mesmo nome, assim como o anterior, Caatinga. Clima semiárido, irregular, no regime de chuvas. Tem plantas de vegetação xerófita, adapta-se à seca, como o caso dos cactídeos, né, os cactos. O solo é ralo, pedregoso e árido. O relevo, formado por depressões interplanáuticas, ou seja, depressões que estão entre planaltos e planícies secas. Aí a gente está pensando aqui, presta bem atenção que a gente está falando aqui de uma vegetação que depende muito desse clima seco, tá? Desse clima semiárido. Mata Atlântica, que também não muda de nome, aqui. Mas o nome que o Aziz Abissaber dá é domínio de mares de morros. Quando a gente olha para o horizonte, a gente vai para um lugar um pouco mais elevado e olha para o horizonte, a gente vai ver muitos morros, muitos relevos de colina. A gente chama isso de morro mamelonar, relevo mamelonar, porque são arredondados no seu topo, né? São relevos arredondados. A gente vê ao horizonte milhares ao horizonte, né? A gente sobe lá para Mauá, a gente sobe até para as colinas aqui na cidade de Volta Redonda, a gente sobe para um ponto mais alto, a gente vai ver grandes áreas de relevo montanhoso que está com topo mamelonar, topo arredondado. Vai lá para a Serra da Beleza, você vai olhar o horizonte, você vai ver muitos morros. Então, domínio de mares de morros. O tropical úmido, tropical úmido. Vegetação, floresta de Mata Atlântica, obviamente, né? Já muito devastada, só 13% da mata original. O solo é um solo de massapê, que é um solo fértil, que é um solo sujeito à erosão, que já foi muito danificado ao processo de ocupação. E o relevo, obviamente, é um relevo de morro e de serra. Tem a sua proximidade com o Oceano Atlântico. Então, mares de morros também faz sentido porque é uma vegetação e um domínio morfoclimático próximo ao Oceano Atlântico, tá? Então, a gente que antes via clima tropical
típico, tropical, litorâneo separado, agora a gente está vendo tudo junto por causa do domínio morfoclimático, tá? Vamos para pradarias, que aí sim, a gente mantém o nome Pampas, né? Anteriormente era Pampas em biomas e virou Campos Sulinos, e agora no domínio morfoclimático a gente mantém o nome Pampas, ou a gente põe pradarias, que pradarias é um nome mais geral, né, que tem no mundo todo. Então, clima subtropical, é formado por uma vegetação gramínea e arbustiva, vegetação de campos. Solo é fértil, apto para agricultura e pecuária, e o relevo é um relevo suave de cotilhas ou coxilhas. São relevos, como eu já falei anteriormente, lá na parte de biomas, são relevos formados por pequenas colinas e relevos planos, tá? E por último, a gente tem aqui o domínio de araucária. É um domínio de planalto subtropical, ou seja, na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. A gente tem um clima de inverno frio, um clima de altitude, né? Vegetação de floresta de araucária, que é um pinheiro do Paraná. Daí você vê que legal que não ocupa também uma área do Paraná, ocupa um pedacinho só do Paraná, mas vai ocupar principalmente a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. O solo é de terra roxa, que eu também já citei aqui na aula anterior, e é muito fértil. A gente usa bastante araucária para celulose, né? E já degradamos bastante a araucária por causa da celulose. E os planaltos são bem elevados nessa região, onde nascem alguns rios que passam pelo Rio Grande do Sul e devastaram o Rio Grande do Sul no ano passado com as cheias, tá? Enfim, os domínios morfoclimáticos, eles são a variação dos biomas, mas que acrescentam a questão do relevo como primordial para entender a estrutura geográfica dessas regiões, tá? Lembrando que tem a sua importância social porque muitas vezes concentra atividades humanas, como agricultura, pecuária, extensiva, o extrativismo. Tem o risco da desertificação, como por exemplo na questão da aridez da Caatinga ou da aridez dos Pampas. E existem as zonas de transição. Daí a gente vai agora para os pontos de zona de transição que a Ciência Abissaba determinou entre um domínio morfoclimático e outro, tá? São áreas de contato entre dois ou mais domínios com mistura de elementos naturais e alta fragilidade ambiental. Então a gente tem aqui o agreste nordestino, uma transição entre a Caatinga e a zona da mata úmida, né, ali na região de Mata Atlântica, no litoral nordestino, com o semiárido da Caatinga. Pantanal, que apesar de ser considerado parte dos domínios, também é uma área de transição entre Amazonas, entre o domínio amazônico, o domínio de Cerrado e o domínio da Mata Atlântica, né, o domínio de mares e morros. A zona de contato Cerrado Amazônia, no Mato Grosso e em Tocantins, conhecido como Arco do Desmatamento, pela pressão que o ser humano faz em toda essa área. Contato Cerrado e Caatinga, no norte de Minas Gerais e no oeste da Bahia. Ali a gente tem também produções agrícolas expandindo, como o Matopiba, que já não é preocupação nossa aqui do PISM 1, mas é do PISM 2. E o contato Mata Atlântica e Cerrado. Além desses todos, a gente tem a famosa Mata dos Cocais, né? Mata dos Cocais, eu tenho ela separada, porque a Mata dos Cocais é muito interessante, porque ela é uma área localizada entre o Maranhão e o Piauí, estendendo-se até o norte do Tocantins e oeste do Ceará. Ela fica entre a Amazônia úmida e o Cerrado, e também pega parte da Caatinga. Então, desculpa, gente, pela tosse, eu engasguei realmente. Então, entre Amazônia, Cerrado e Caatinga, a gente tem a Mata dos Cocais. Ali tem o domínio das palmeiras, especialmente Babaçu, Carnaúba e Buriti. Apresenta trechos de cerrado, trechos de floresta tropical, trechos de seca. O clima é tropical, com inverno seco e verão chuvoso, muito típico do tropical. O solo relativamente pobre, mas tem a presença dessas palmeiras que favorecem o extrativismo. É importante economicamente, porque o babaçu a gente usa para fazer óleo, sabão, carvão, artesanato. A carnaúba a gente usa para fazer a cera da carnaúba. O buriti a gente usa na alimentação e também no artesanato. Hoje, essa área sofre uma pressão de desmatamento para a expansão da pecuária de soja, arroz e milho. Muitas pessoas, principalmente mulheres, vivem desses coquinhos, né? São as catadoras de coco, né? Então elas vivem desses coquinhos para vender para a indústria e ganhar um trocado, né? Para ganhar um dinheirinho. Boa parte dessas mulheres são muito pobres, são uma região bem pobre do país que depende da colheita desses coquinhos de forma natural mesmo, não tem plantação disso, eles pegam na natureza para revender para a grande indústria como matéria-prima, tá? Então esses são os nossos domínios morfoclimáticos e a sua aplicabilidade de fato na prática da vida do brasileiro e da vida do Brasil, tá? São todos domínios criados, estudados e classificados pelo nosso geógrafo Aziz Abissabia. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. A gente se vê na próxima aula. Muitas desculpas pelas tosses ao longo da aula. Infelizmente, eu não tenho como voltar e fazer novamente, porque a gente está com muito tempo corrido. Então, muito obrigado, desculpa e valeu. Vamos para a próxima aula. Falou!